Jesus falou: olha para as aves do céu, elas não trabalham e elas têm o alimento delas. Olha para os lírios do campo, eles não trabalham, mas eles são vestidos. Eles não trabalham, mas são vestidos. Deus ainda é o nosso provedor. Ele vai nos prover em todo momento. Ele vai guardar as nossas vidas. Então não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes sejam as vossas petições em tudo conhecidas diante do nosso Deus e Pai. Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. Vamos ler aqui, Lucas capítulo 11, do verso 1 até o 4, que diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos cada dia o pão nosso cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas ou não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Que vocês puderem então vossas sentas. Oramos. Nós sabemos que toda a nossa rotina, a nossa vida sempre é baseada por comunicação. Nós sabemos que toda a nossa comunicação nada mais é do que uma conversa, um diálogo que nós temos entre nós e as outras pessoas. Essa comunicação, ela traz para a gente grandes benefícios, que é criar vínculos. Nós criamos vínculos uns com os outros ao nos comunicarmos. E muitas pessoas têm deixado de lado o fato de se comunicar uns com os outros. Existe uma importância muito grande quando nós nos comunicamos. Além de criar vínculos, nós fortalecemos os nossos laços, expressamos ideias, dando direcionamento. Inclusive, essa mensagem que está sendo ministrada aqui nesta tarde é por meio de uma comunicação. Eu estou transmitindo uma comunicação, comunicando algo para a igreja nesta tarde, e que é a palavra de Deus. Então a comunicação é algo muito poderoso. A comunicação é a nossa conversa com alguém, com alguma pessoa, fortalecemos os vínculos. Nós possamos entender que toda vez que nós nos comunicamos, não é para que as pessoas fiquem distantes de nós, mas para que elas nos aproximem cada dia mais uns dos outros, e nós possamos criar uma comunhão e uma união uns com os outros. Quando falamos sobre comunicação, me faz lembrar, o salmista está falando: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando fala sobre união, e quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, fala não só no ambiente dentro da igreja, no ambiente por quatro paredes, porque a qualquer momento eu posso precisar de alguma pessoa e pedir para ela uma ajuda, e ela vai de prontamente querer me auxiliar. Isso demonstra a união. E a união é demonstrada também por diversos fatores. Quando nos comunicamos uns com os outros, deixamos de lado todo o empecilho, todo o embaraço, todos aqueles problemas que geramos entre nós, até porque nós somos seres humanos e somos falhos. Nós erramos em todos os momentos, inclusive no nosso diálogo. Nós possamos nos aproximar das pessoas, para que elas possam cada dia mais crescer e nós possamos crescer juntos. Faz-me recordar algo: quando a igreja for arrebatada, ninguém vai primeiro, vai todo mundo junto. Ninguém vai preceder ninguém, ninguém vai antecipar ninguém. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós subiremos juntamente com todos até as nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. A comunicação, ela pode ser realizada de diversas formas. Pode ser por fala, a qual nós estamos aqui falando nessa tarde. Pode ser por meio de gestos ou expressões. Então, diversas vezes nós nos comunicamos. E quando nos comunicamos, a nossa comunicação tem que ser objetiva e direta. Não é uma coisa tão rebuscada, que muitas pessoas levaram muito tempo, irmã Elza, que você tinha que conversar com alguém, tinha que falar de forma intelectual, de forma compreensível. Não, nós precisamos falar de forma objetiva, clara, e que as pessoas possam ser alcançadas pela palavra que nós iremos levar. E diferente disso, ou trazendo para o nosso contexto como cristão, quando nós vamos pregar o evangelho, a nossa palavra, a palavra que nós iremos levar tem que ser clara, objetiva e que possa alcançar o coração de alguém.
E a palavra por si só, ela já transforma o coração de alguém. Mas quando pregamos o evangelho para alguém, o nosso comportamento, os nossos gestos e as nossas expressões tem que acompanhar a palavra com que nós falamos. Isso tem que acompanhar, por quê? Porque nós precisamos mostrar não só por palavras, mas por ações, quem nós somos e quem Jesus fez com que nós fôssemos gerados para a glória de Deus. E ao falar sobre comunicação, nós vamos lembrar um termo chamado oração. A oração nada mais é do que uma comunicação direta com quem? Com Deus. Quando nos comunicamos com Deus, automaticamente, com sinceridade, nós nos aproximamos dele e nós somos conhecidos dele e ele derrama a sua glória sobre as nossas vidas. O evento que teve aqui no começo do mês não foi à toa. Alguém se aproximou de Deus em oração e ele desceu a glória dele e ainda há lenha para ser colhida durante o mês todo. Em Jeremias, no capítulo 29, no verso 12, o profeta fala, Deus falando pela boca do profeta: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim, e eu se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Ou seja, a oração nos aproxima de quem? De Deus. Muitas das vezes nós oramos e queremos que Deus desça ao céu, mas não oramos para que nós aproximamos dele em oração. Nós queremos que Deus desça a glória, mas nós nos aproximamos dele mudando o nosso comportamento para que a glória dele desça em vasos de honra. Nós queremos sempre que Deus faça algo diferente, mas nós temos que mudar o nosso comportamento em diversas situações para que algo diferente possa acontecer na nossa vida. E quando nós oramos, nós colocamos o nosso vaso na mão de quem? Do oleiro. E ele faz como ele quer, ele usa como ele quer, ele transforma do jeito que ele quiser, e a glória sempre será dele. E quando oramos, nos apresentamos diante de Deus, nós precisamos orar com entendimento. Não é qualquer forma, não é de qualquer jeito, não é qualquer oração que nós apresentamos diante de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 15, Paulo escreve aos Coríntios e fala: que fareis, pois? Orarei com o Espírito, mas também com entendimentos. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Aqui ele estava falando especificamente sobre o dom de línguas. Quando nós falamos em línguas, é errado falar em línguas? Não. O nosso contato com Deus pode ser por meio das línguas também. Mas existe um detalhe: nós somos seres espirituais, nós temos raciocínios, nós temos corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. Então tudo tem que ser edificado. O nosso espírito, quando ora em línguas, ele se edifica. Mas o nosso entendimento, se nós não soubermos o que nós estamos falando, nós não seremos edificados o nosso entendimento. Por isso que Paulo fala: quando você orar, ore, mas ore com entendimento, para que você possa ser edificado pela sua oração. Quando você orar, que você possa orar e saber o que você está orando, com quem você está falando, o que você está pedindo e o que você quer desse Deus que você ora. Nós nos comunicamos não é com qualquer pessoa, mas é com Deus que está acima nos céus, e a sua glória está sobre a terra, e Ele está dentro dos nossos corações para manifestar o seu poder, e a glória dele seja sempre ardendo dentro de nós. Ou seja, não é só orar, é orar e fazer com que nós sejamos entendidos. Não é você chegar aqui e trazer aquela oração intelectual, né, irmãos? Trazer aquela oração intelectual: Senhor amado, bendito Pai que está nos céus e na terra. Não, é você rasgar o seu coração: Senhor, eu sou pecador, eu estou diante da Tua presença e eu quero ser transformado pela Sua glória. Me faz recordar uma oração de um fariseu e de um publicano. O fariseu chegou diante de Deus tentando se justificar: Senhor, obrigado por estar aqui diante da Tua presença. Eu dou os meus dízimos, eu oferto, eu faço as minhas esmolas, e eu não sou como esse publicano, pecador. Olha só a oração desse fariseu. Mas o publicano que estava lá no cantinho, ele não tinha coragem nem de levantar a cabeça para olhar para o céu. Ele falou: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Deus ainda procura corações sinceros. Deus ainda procura coração verdadeiro.
Deus ainda procura pessoas que o adoram, mas não adoram de qualquer forma, mas em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. E existe a forma que nós oramos. Muitas das vezes nós oramos de forma correta. Muitas das vezes se apresentamos de Deus de forma correta. Viemos o culto, fazemos todos os rituais, a forma é correta. Mas em diversas situações a intenção é errada. Isaías capítulo 58 relata a história do povo que orava, jejuava e perguntava para Deus: por que você não se aproxima da gente? Por que você não se manifesta? Por que o Senhor não nos ouve? Eles estavam fazendo a forma correta, mas com a intenção errada. Eles estavam orando a Deus, buscando a face do Senhor, mas era para contender eles mesmos. Isaías capítulo 58, verso 4 diz: eles oravam e jejuavam, para quê? Para contender entre eles mesmos, para dizer: eu sou mais espiritual, eu prego mais, eu louvo mais, eu adoro mais. Não é assim. Nós reunimos e adoramos ao Senhor da intenção correta, que é adorar a Ele em espírito e em verdade. E que jamais possamos esquecer isso. Fazemos tudo correto, mas não se esqueça, a intenção é mais importante do que a forma. Nós precisamos fazer de forma correta, mas com intenção. E entramos aonde nós lemos aqui, Lucas capítulo 11. Jesus em um certo lugar ele estava orando. Jesus chegou no ambiente, estava orando. A Bíblia não relata onde ele estava orando, mas ele estava orando. E no final da oração dele, eu acredito que alguns discípulos ficaram espantados com ele, porque eles não sabiam orar. Chegaram, olharam para ele e falaram: ele está orando? O que ele está falando com Deus, será? Como é que é esse tipo de oração? Como é que é essa oração? Quando Jesus terminou a oração, eles chegaram diante de Jesus e falaram: Senhor, ensina-nos a orar. Eles chegaram diante de Jesus com toda a simplicidade. Muitas das vezes, não é errado a gente pedir ajuda para alguém. Não é errado a gente reconhecer que a gente não sabe. Não é errado a gente ser corrigido por alguém. Uma certa feita eu estava dando aula na escola dominical, fui corrigido dando aula na escola dominical. Não é errado fazer isso, porque nós somos alunos. Eu falo que eu vou morrer e vou continuar sendo aluno. Eu vou chegar nos meus 80, 90 anos, se Deus assim permitir, e vou continuar sendo um aluno, porque a vida sempre vai nos ensinar. Jesus tem muitas coisas a nos ensinar. Então nós estamos prontos o quê? Para aprender com quem? Com Jesus. Os discípulos chegaram para ele: Senhor, ensina-nos a orar. Assim como João Batista ensinou os seus discípulos. João Batista era um homem tão poderoso aqui na terra, não maior que Jesus Cristo de forma alguma, mas aquele que veio preparar o caminho. Ele ensinou os seus discípulos a orar, ensinou os seus discípulos a conversar. No entanto, ele mesmo, com toda a simplicidade e humildade, ele falou: alguém pergunta para ele: você é o Messias? Ele falou: eu não sou digno nem desatar as sandálias dos alparcas dele. Eu não sou digno nem desatar as sandálias dos pés dele. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas ele virá após mim. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista ensinou os seus discípulos a orarem, e esses discípulos que estavam ao redor de Jesus pediram com toda a simplicidade: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus chegou e falou para ele: quando orares. Aqui foi uma observação. Quando nós iniciamos a leitura aqui, fala quando orares, existe uma diferença entre quando e se orares. Quando orares tem relação ao tempo, não é condição, é tempo. Ou seja, Jesus está falando para eles: vocês precisam orar em todo momento, mas só precisa decidir quando vocês querem orar. Ou seja, Jesus está dizendo para eles: vocês precisam orar. É uma necessidade buscar a face de Deus. É uma necessidade reconhecer as suas angústias, as suas aflições. É uma necessidade. Não é se vocês quiserem. Não espere a consequência. Não espere o momento certo. Não espere a hora certa. Se for para orar, que seja lá no seu quarto. Se for para orar, que seja no seu trabalho. Se for para orar, que seja no seu carro. É com lágrimas nos olhos, mas não deixe de orar ao Senhor Jesus. E Jesus fala: quando vocês orares, orareis assim. Aqui nós temos algumas observações do Pai Nosso, que eu comecei a estudar sobre isso, eu fiquei encantado com as coisas que Deus faz. Jesus não ia falar para eles uma oração qualquer, falar para eles: vocês precisam orar assim, pronto, só repetir isso. Não, Jesus estava dando um mapa para eles,
estava dando um modelo para eles, a forma que eles precisavam orar. E a primeira delas, quando fala Pai, está dizendo o quê? Paternidade. Nós temos um Pai, nós temos um Deus, nós temos alguém que vela pelas nossas vidas, nós temos alguém que cuida de nós, nós temos alguém que nunca nos abandonou em meio às dificuldades. Só basta a gente orar, Ele vai estar com seus ouvidos atentos às nossas orações, como Isaías fala no capítulo 59, eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e muito menos os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Então, quando fala sobre paternidade, nós precisamos entender que Deus, como Pai, Ele é o quê? O Pai é o quê? Provedor, Ele é batalhador, Ele é guerreiro, enfrenta dificuldades, cuida dos seus filhos, seja onde for, Ele está ali para proteger, enfrentando tudo. E com nós não é diferente, Deus é o nosso Pai, então Ele está para nos proteger, para enfrentar os nossos inimigos quando a gente não tiver força, para prover o nosso alimento quando a gente não tiver, para enfrentar tudo por nós e proteger-nos até o fim das nossas vidas. E me faz lembrar que nem todo mundo aceita Deus como Pai. Me recordo da parábola do filho pródigo. O filho pródigo chegou para o pai e falou: Pai, me dá a minha parte da minha herança, que eu estou indo embora. O que esse filho estava fazendo ao dizer isso para o pai? Dentro do nosso ordenamento do jurídico fala que não existe herança de pessoas vivas. A pessoa precisa o quê? Morrer primeiro, para depois ter os herdeiros. Esse filho estava dizendo para o pai: Pai, para mim você morreu, me dá a minha parte que eu estou indo embora. Muitas das vezes as pessoas estão fazendo isso com Deus: Deus, para mim você morreu, agora eu estou indo embora. Não abandone jamais esse Deus, não faça como o filho pródigo, porque vai chegar um momento que você vai olhar para a sua vida e falar: eu queria ser como um dos jornaleiros, eu queria ser como um dos servos do meu pai, eu vou voltar para casa, porque lá é o melhor lugar onde eu posso estar, na presença do meu Deus. Esse filho voltou para a casa do pai, porque não existe lugar melhor a não ser estar na presença do Senhor. Não existe lugar melhor a não ser se prostrar diante da face do Senhor todo momento. Desde o início do culto está falando sobre oração. A mensagem que eu havia preparado é sobre oração. E Deus sabe como fala, o Espírito que conduz a palavra, não é eu. Eu sou apenas um instrumento disso. E Deus continua cada dia mais nos preparando. E Ele quer que nós consideramos Ele realmente como Pai, protetor e que guarda em todos os momentos das nossas vidas. O salmista fala que ele nunca viu um justo desamparado, e muito menos a sua descendência mendigar o pão. E o salmista não viu, eu também nunca vi. Eu já passei por necessidades, mas nunca precisei pedir nada. Deus prepara. Eu já pude ter a oportunidade de ajudar pessoas, porque da mesma forma que Deus cuidou de mim, cuida também dos outros. Eu não sou único, eu não sou exclusivo. Deus tem filhos e não é só eu que sou filho dele, é você que está aqui nessa tarde, também é filho e Ele é seu Pai. E nessa tarde Ele vai continuar abençoando a sua vida. Outra coisa que Ele fala: Pai nosso. Ele está falando aqui no plural, não é no singular. Ele está falando aqui que o Pai era nosso, não é só meu. O Pai é de todos, não é só meu. Em Jeremias capítulo 32, verso 27 diz: eis que eu sou o Senhor, Deus de toda a carne. Nós achamos muitas das vezes que nós somos exclusivos de Deus. O Senhor está olhando para mim com um olhar diferente. Nós podemos entender a diferença entre igualdade e equidade, porque Deus ele age com equidade, porque tem pessoas que necessitam mais do que os outros. O que Deus vai fazer? Ele vai dar um pouco mais para aquela pessoa, para que ela possa se parear com os outros. Isso não é ser filho, não ter filho querido, não. Ele está te colocando na mesma posição que o seu irmão. Isso não é ter filho querido, Ele está te colocando na mesma posição, porque Ele é o nosso Pai, Ele não é só meu, Ele é nosso Deus, Ele não é só meu Deus. Então para Deus não existe pessoas especiais, existem cuidados especiais, porque todos nós somos especiais. Existem os cuidados que Deus tem com cada um de nós, e esses cuidados sempre serão feitos por Deus, com amor, com carinho, com as suas próprias mãos, porque as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa nos ajudar.
A mão do Senhor jamais vai nos desamparar. Deus jamais vai deixar a gente abandonado. E quando fala que, além de Ele ser o nosso Pai, apresenta uma posição elevada, que estás nos céus. Quando nos apresentarmos diante de Deus, é importante nós sabermos quem é Deus e quem nós somos. Eclesiastes no capítulo 5, verso 2: não te precipites com tua boca, e nem com teu coração apresses em pronunciar palavras diante de Deus. Por quê? Deus está nos céus e você na terra. Olha só, o grande escritor deixou claro para a gente aqui, a dar o que? A devida reverência a quem merece reverência, dar o devido respeito a quem merece respeito, temer realmente a quem merece ser temido. E não é ter medo, não é ter medo, é ter respeito por Deus. E quando nos apresentarmos diante de Deus, não nos precipitamos e não nos apressamos a pronunciar qualquer coisa, porque há um cuidado muito grande que nós temos que ter, Maria, que é o seguinte: muitas pessoas, quando estão com raiva um dos outros, vai orar com raiva. O que acontece? Você vai pedir a vingança, mas nós não pertence a vingança a nós, mas é só Deus que pertence. Muitas das vezes vamos chegar com ódio no coração, com rancor. Não se apresente diante de Deus assim, mas limpe o seu coração. Fala: Senhor, primeiramente reconhece, o Senhor é meu Pai, limpa o meu coração, purifica a minha vida. Eu vou me apresentar diante de um Deus todo-poderoso, e não é qualquer ser humano, é um Deus que fez os céus e a terra, e a minha vida também. Então nós jamais podemos colocar Deus na parede. E eu já vi muitos se falar isso: Senhor, se eu tenho crédito contigo. Ah, Jesus, a minha vida é tão devedora que se eu trabalhasse a minha vida toda, eu não pagaria a minha dívida que eu tenho com Jesus. Se eu trabalhasse a minha vida toda, se eu saísse pregando para tudo quanto é lugar, se eu saísse evangelizando, ganhando 1.200, 2.000 almas para Jesus, jamais seria suficiente para pagar o sacrifício que Jesus fez. E como é que eu vou falar para Deus se eu tenho crédito contigo? Eu estou em dívida ainda. Então a nossa dívida vai ser eterna. Mas o que vai nos salvar não é a nossa dívida, não é o pagamento dela, mas é a misericórdia de Jesus e o sacrifício dele na cruz. É isso que vai pagar as nossas dívidas. As suas palavras, quando apresenta diante de Deus, ela define o quê? Um destino. Nós temos que ter muito cuidado quando apresentarmos diante de Deus, porque a palavra que nós falamos pode definir o nosso destino. Em Mateus, no capítulo 12, verso 35 e 36, Jesus vai falar: o homem bom do seu bom tesouro tira boas coisas do seu coração, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas ele acrescenta: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Quando nos apresentarmos diante de Deus, nós precisamos entender quem é que nós estamos conversando, com quem nós estamos falando, com quem nós estamos entregando a nossa alma, com quem nós estamos buscando a face do Senhor, porque santificado sempre será o nome dEle, separado, sem mistura, sem nada que possa compor, porque Deus é o único, Deus é poderoso, Ele não pode se misturar com nada, Ele sempre será poderoso em nossas vidas. Santificado seja o teu nome. Deus é poderoso, não tem mistura, o nome dele é poderoso. Nós não precisamos nos vingar uns dos outros, mas entregar na mão do Senhor as nossas vidas, para que Ele faça o que bem entender conosco. E quando fala venha o teu reino, aqui uma observação, que quando eu comecei a estudar sobre isso, algo ardeu no meu coração. Por quê? Muitas pessoas no tempo antigo deixaram de lado Deus, abandonaram Deus, não queria que Ele reinasse. No entanto, nós podemos observar que chegou um momento da vida do povo de Israel que eles pediram um rei, porque eles queriam um rei humano. Logo, eles estavam rejeitando quem? O reinado de Deus. Eles pediram um rei, Deus deu um rei para ele. Rei chamava-se Saul. Eles pediram um rei, Deus deu um rei para eles. Logo, o reino deles era governado por um homem, porque eles queriam ver alguém aparente, eles queriam ter alguém diante deles que pudessem governá-los, pudessem dominá-los. Logo, quando nós queremos o reino do humano, nós abandonamos o reinado de quem? De Deus.
Deus é o nosso rei. Deus é o nosso reino poderoso em nossas vidas. Ele jamais vai deixar que nenhuma outra coisa reine em nosso coração, a não ser a presença dEle, a glória dEle, o poder dEle, a palavra dEle, porque Ele não divide a sua glória e muito menos vai dividir o reino com ninguém. Ou é Ele que reina, ou é nossa vontade. Ou é Deus que reina, ou é os nossos amigos. Ou é Ele que reina, ou é os nossos colegas de trabalho. Ele sempre seja o centro de tudo e reine nos nossos corações, e jamais a nossa própria vontade. E nós sempre observamos, achamos que o reino de Deus, ele vai vir em forma humana. Alguém vai se apresentar aqui e falar: agora eu vim reinar a vida de vocês porque eu sou enviado de Deus. Não, é diferente disso. Lucas capítulo 17, verso 20 e 21. Os fariseus interrogando Jesus sobre quando havia de vir o reino de Deus. E respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. E ele acrescenta no verso 21: e nem dirão ei-lo ali, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está onde? Dentro de nós. Deus poderoso. Ah, Jesus, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu achei tão incrível. Porque Deus não quer reinar sobre criar um império. Ele só quer entrar no seu coração. Ele não quer criar um reino, colocar uma coroa. Ele só quer entrar no seu coração para reinar. E quando nós falamos sobre reino, o que é o reino? É domínio. Deus só quer dominar a sua vida, porque Ele sabe o que é melhor para você hoje, Ele sabe o que é melhor para você amanhã, Ele sabe o que é melhor para você daqui 10 anos, é Ele que quer reinar, porque Ele sabe o que é melhor. E logo que seja feita a vontade de quem? De Deus. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é perfeita e agradável. Romanos capítulo 12, verso 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então deixa Deus conduzir a sua vida com a vontade dEle. E dá-nos o pão de cada dia. Fala sobre preparação, suprimento daquilo que Deus tem pra gente. Jesus, uma certa feita, falando com grandes homens, ele disse: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à sua vida, quanto pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo vosso mantimento. Por que é o corpo mais importante do que o vestimento? Ele está dizendo, o templo do Espírito Santo, que é a sua vida, é mais importante do que qualquer outra coisa. É mais importante do que o seu alimento, do que a sua roupa. E é o Espírito que habita dentro de você. Isso é mais importante. Por quê? Jesus falou: olha para as aves do céu. Elas não trabalham. E elas têm o alimento delas. Olha para os lírios do campo. Eles não trabalham, mas eles são vestidos com... Eles não trabalham, mas são vestidos. Deus ainda é o nosso provedor. Ele vai nos prover em todo momento. Ele vai guardar as nossas vidas. Então não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes sejam as vossas petições em tudo conhecidas diante do nosso Deus e Pai. Perdoa-os os nossos pecados. Aqui é um problema muito grande, porque nós perdoamos. Muitas vezes nós não perdoamos os irmãos e queremos que Deus nos perdoe. Nós não perdoamos as pessoas e queremos que Deus nos perdoe. Marcos capítulo 11, verso 24 e 25 diz: Jesus fala: por isso vos digo que todas as coisas que pedis orando e crerdes, recebereis e ter-lhe-ás. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. Então, se nós orarmos a Deus e pedimos para que Deus nos perdoe, primeira coisa, nós temos que olhar para dentro de nós e ver se nós temos alguma coisa contra o nosso irmão. Porque nos apresentarmos diante de Deus, porque nós perdoarmos alguém, o nosso Pai que está nos céus também perdoará as nossas ofensas. E me faz recordar da parábola do credor incompassivo. O credor incompassivo era aquele que pediu para que o rei perdoasse a dívida dele, o rei perdoou. Mas quando ele saiu de lá, ele tinha outras pessoas que deviam para ele. O que ele fez? Começou a cobrar. Ele começou a cobrar essas dívidas.
E aquele rei que havia perdoado as dívidas dele, o que aconteceu? Descobriu que ele estava cobrando os outros e forçando os outros a pagarem. Aquele rei pediu para que ele voltasse. Agora você vai trabalhar e pagar tudo o que eu te perdoei. Logo nós vamos apresentar diante de Deus, pedir perdão por nossas falhas e também pedir perdão para os nossos irmãos. Quando pecamos contra Deus, pedimos perdão para Deus. Mas quando falhamos com o nosso irmão, o perdão tem que ser para quem? Para o nosso irmão. Não há como escapar disso. E nós pedimos aqui, não nos conduza ou não nos induza à tentação, ou não nos deixe cair em tentação. Deus não tenta ninguém e não pode ser tentado pelo mal. Logo, nós somos tentados pelas nossas próprias vontades, pelos nossos próprios desejos. E quando pedimos para que Deus não nos permita cair em tentação, estamos pedindo para Deus tirar todo aquilo embaraço que nos prejudica. E logo, deixando de lado todo esse embaraço, nós pedimos que Ele nos livre também do mal. Deus poderoso. E ao pedir que Ele nos livre do mal, o mal nos cerca e tem poder para destruir aqueles que não estão próximos de Deus. Até a nossa vida o mal não tem poder, porque é Deus que deu, Ele pode tirar. Ele ainda é misericordioso, a graça é compassiva, é misericordiosa. Ainda vai dar oportunidades para as pessoas mudarem de vida. Ainda vai dar oportunidades para as pessoas continuarem buscando refúgio em Deus. Salmos 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na angústia. Salmo 91 fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Logo a nossa vida tem que estar guardada em Deus e guardada em Cristo Jesus. E para a gente concluir, quando orar, se lembre, Jesus nos deixou o caminho da oração. Mas há uma observação: Jesus não é só o caminho da salvação, Ele é o caminho da oração, Ele é o caminho do perdão, Ele é o caminho da vida, Ele é o caminho da luz, Ele é o caminho da graça, Ele é o caminho da misericórdia, e ainda é o nosso caminho em tudo o que nós fizermos para a glória de Deus. Curva as suas cabeças. Deus, obrigado por essa oportunidade, por mais uma vez poder ministrar a Tua palavra. Que essa palavra possa ter tido um encontro no coração da Tua igreja. Continuando, ó Pai eterno, aquilo que o Senhor permitiu que fosse feito. Que o Teu nome seja exaltado. Que o Senhor seja sempre considerado nosso Pai poderoso, que nos guarda, nos livra. E continue, ó Pai eterno, nos ensinando a orar, para que nós possamos nos apresentar diante do Senhor como um vaso de honra nas Suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus.